Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre a nossa pequena biblioteca. Pois bem, iniciamos o ano de 2020, no mês de janeiro fizemos 4 programas de revisão e agora, durante o mês de fevereiro, nós queremos sanar algumas dívidas que nós temos com os nossos parceiros, antes de começarmos efetivamente a temporada 2020. Eu tinha falado que nós íamos começar em fevereiro, mas a gente ainda está se preparando e preparando essa nova leva de programas para este ano. Então a gente resolveu fazer uma visita à nossa pequena biblioteca. Eu sou do tempo de que as coisas aconteciam nos livros. Hoje, é claro, a gente digita ali no Google e aparecem as informações. Só que tem uma pequena questão, que muitas das informações que nós obtemos ali, muitas vezes não é correta ou é parcial. E a gente tem que então confiar de novo no livro. Bom, nós vamos começar falando sobre árvores brasileiras. Você sabe que as árvores brasileiras, nós temos provavelmente, alguns falam em 8.000 espécies, outros falam 2.000, 3.000, 5.000, enfim, são espécies de árvore que geram madeira. E aquilo que a gente falou desde o início aqui do nosso programa, a madeira, ela é parceira do homem desde a época das cavernas. Ou seja, nós não temos como abandonar a madeira. Então as árvores brasileiras, eu quero o primeiro livro que eu quero apresentar, esse aqui de Silvestre Silva, que na verdade são 3 volumes sobre a flora brasileira. Na verdade é um ensaio fotográfico muito rico, onde se mostra a árvore, os frutos dessas árvores, as folhas dessas árvores. Então, para a gente conhecer, para a gente fazer uma viagem por este Brasil fantástico, Brasil das suas árvores. Um outro livro que trata também de árvores, esse um pouco mais técnico, Carlos Toledo Rizzini. Esse livro Árvores e Madeiras do Brasil. Ele tem uma pequena dificuldade, ele é editado pelo IBGE, e ele tem uma pequena dificuldade porque a organização dele é pelos nomes técnicos, nomes científicos das árvores. Por exemplo, a Soita-cavalo, a Caçu. Então, né, é um livro que nos traz também um panorama sobre as árvores brasileiras e principalmente aquelas árvores que geram madeira, que é a nossa matéria-prima. Ainda sobre madeira, eu quero trazer 2 volumes muito interessantes. O primeiro é da editora do Senai de São Paulo, Madeira, Matéria-prima para o Design. Esse livro faz um apanhado, e é importante que a gente veja aqui, um apanhado sobre as principais madeiras brasileiras. Ela mostra as suas devidas feições, o tipo de árvore, a cor da madeira, enfim, um livro que traz um panorama desse produto que é a principal matéria-prima para o design brasileiro. Um outro livro muito interessante que nós já tivemos a oportunidade de mostrar aqui no nosso programa são Madeiras Brasileiras, Guia de Combinação e Substituição, da professora Andréa Franco Pereira. Esse livro está sendo muito bem aceito, muito procurado pelas pessoas que trabalham em marcenaria, porque ele traz também uma descrição da madeira e tem aqui, vem junto com ele, uma espécie de catálogo onde existem as cores da madeira. Então é possível, a partir desse desenho, ou seja, a partir desse conjunto de lâminas, a gente conseguir escolher madeiras ou para o nosso projeto original de design
Ou, no caso da restauração, por exemplo, a gente buscar uma madeira mais próxima possível daquela madeira que a gente necessita substituir no nosso móvel. Começa com as madeiras claras, para as madeiras médias e termina lá nas famosas madeiras escuras, como por exemplo roxinho, jacarandá do Pará, muirapixuna e por aí vai. Então é um livro bastante interessante em função desse trabalho de fôlego da professora Andréa Pereira. Bom, falamos de árvores, falamos de madeiras e vamos falar de alguns livros que tratam das técnicas de marcenaria. Eu já falei dele várias vezes e aí o pessoal ainda brinca e diz, é a Bíblia da marcenaria. Na verdade é o Manual Prático de Marcenaria. É de um autor que foi muito tempo instrutor do Senai de São Paulo, Domingos Marcelino. Esse livro ele já é, de certa maneira, um clássico da marcenaria. Mas é um livro que traz técnicas, traz dicas um pouco antigas. Ou seja, hoje existe maquinário, existe ferramental, existe também na parte de acabamento uma série de novidades que na época que esse livro foi escrito, provavelmente em década de 60, não tem data nesse livro, ele já está assim, digamos, um pouquinho fora da nossa atualidade, mas é um livro assim que todo marceneiro deveria ter e deveria ler. Um outro que todo o marceneiro deveria ter, do mesmo autor, Domingos Marcelino, instrutor-chefe do Senai, Manual do Ilustrador de Madeira. Aqui a gente encontra coisas fantásticas, como até mesmo para a gente produzir determinados tipos de acabamentos. É muito legal a leitura desse livro. Também é um livro que, de certa maneira, ele ensina, por exemplo, a fazer determinados compostos que a gente hoje já compra pronto, mas é um livro muito interessante. A editora Globo lançou há muito tempo uma coleção e dentro dessa coleção tinha a Marcenaria Básica, que é esse livro aqui. Na verdade eram fascículos vendidos em bancas. Esse aqui é o fascículo sobre marcenaria. Então aqui ele trata desde projetos, como o uso de ferramentas, como aqui no caso plainas, formões e goivas, ou seja, ele dá um apanhado das ferramentas de marcenaria. A mesma coisa que faz este livro aqui, que é um dos grandes clássicos mundiais da marcenaria, Léo McDowell, que é Ferramentas Manuais para Marcenaria. Também é um livro bem antigo, mas que faz um apanhado de todo o ferramental e de todas as ferramentas usadas na marcenaria. E para a gente encerrar o nosso breve passeio aqui por a nossa pequena biblioteca, dois livros que eu acho que são importantes e são leituras obrigatórias para quem tem ideia de trabalhar com madeira. O primeiro é da professora Angélica Santi, Mobiliário no Brasil. Aqui tem um subtítulo, Origens da Produção e da Industrialização. A leitura desse livro nos permite entender um pouco como que o mobiliário brasileiro chegou nesse estágio. Eu acho importante porque tem toda uma discussão hoje sobre a questão do MDF, que é um próximo programa que nós vamos abordar um pouco desse assunto, que é um assunto muito extenso, mas a gente quer dar uma passada nesse assunto. A professora Angélica, ela faz um pouco da história desde a chegada dos portugueses no Brasil, a construção da identidade do mobiliário brasileiro, e ela faz um estudo de caso do Móveis Simo, que é uma fábrica de móveis de Santa Catarina, que foi responsável pela produção do primeiro móvel fabricado em série no Brasil, que é a cadeira 1001. Nós já fizemos, inclusive, um programa específico sobre esse livro e mostramos essa cadeira. Acho uma leitura fundamental para quem pretende trabalhar com madeira. E um outro livro que eu acho que não pode ficar fora da nossa biblioteca é esse aqui, Móvel Moderno no Brasil, da Maria Cecília Loschiavo dos Santos. Esse livro faz também um apanhado geral da história brasileira, tendo como pano de fundo o design, os principais designers do brasileiro,
e faz um estudo de casa de um móvel que também foi importante na história do mobiliário do Brasil, que é a Cama Patente, que foi fabricada em São Paulo. Eu acho que estes dois livros, eles conseguem nos mostrar um panorama do mobiliário no Brasil. O início e depois nos anos 50, anos 60, mostrando o que o designer brasileiro, o design de uma geral e os próprios designers fizeram pelo móvel brasileiro. Inclusive na capa deste livro tem o primeiro móvel que foi premiado em exposição internacional, que é a poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Então, gente, importante que a gente fique antenado para essas novidades e para esse tipo de informação, que é a informação do livro, que diferentemente da internet, aqui a gente tem certeza do que está lendo. Muitas vezes a gente recebe uma informação, a gente fica em dúvida e a gente acaba vendendo o peixe como a gente comprou, ou vendendo a madeira como a gente comprou. Então, gente, esse é um pequeno passeio neste pequeno apanhado de livros que a gente tem aqui para nossa consulta e para discussão sobre o tema marcenaria e o tema madeira. Então é isso. Deixe lá o seu like, inscreva-se no nosso canal. Nós temos outras mídias sociais, como Instagram, como Facebook. Todos esses livros nós vamos deixar a descrição da editora, de como adquirir. Mas basicamente é o seguinte: procure na internet, compre via internet. Muitos desses livros, como esses aqui, por exemplo, que eu citei de técnicas de marcenaria, esses livros não existem mais no mercado, somente em livros de usados. E antes de encerrar, não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.